Escatologia, o estudo dos dias finais. Nós estamos hoje numa espécie de efervescência, de ebulição, no que tange à discussão de quem é o anticristo. Aqueles que são mais associados, fazendo afirmações categóricas de que agora é o último Papa e que depois já vem a figura do anticristo. Eu gostaria que nós hoje nos cingíssemos não de opiniões, não de correntes de pensamento, nem de variantes hermenêuticas, mas nós pudéssemos nos debruçar sobre os textos da Bíblia e os escritos que Jesus enviou à nossa mística Maria Valtorta, que tratam dessa matéria. Porque o que nós pensamos tem pouco valor. O que tem realmente valor de fato é o que a Bíblia Sagrada nos diz e o magistério da Igreja Católica. Bem, podemos vir lá de Daniel 7. Vamos ler o que ele quer nos dizer desde já sobre esse período em que nós já estamos nos vendo participando dele. Daniel foi um profeta que foi levado para o exílio de Babilônia, ainda muito jovem, e Deus o honrou na Babilônia. E ele foi um grande líder. A Babilônia caiu e ele ainda permaneceu com a influência decisiva no outro império, o Império Medo-Persa. Daniel diz: tinha visto este chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que veio o ancião, quando foi feita a justiça aos santos do Altíssimo e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. Ele me respondeu: o quarto animal é um quarto reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois deles surgirá outro diferente, que destronará 3, proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo, mas realizar-se-á o julgamento, e lhe será arrancado o seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império, a suzerania de todos os reinos situados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno, e a quem todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. Então, Daniel 7, versículos de 21 a 27. Bem, esse pequeno chifre que Daniel diz é uma referência dele ao anticristo. Diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa pessoa que não é um sistema político-religioso, mas é uma pessoa que vai estar sustentada por um sistema político e religioso, que vai lutar, guerrear contra os santos, contra os cristãos e vai fazê-los sofrer e impor derrotas no sentido de matar. Vai ser um perseguidor implacável. Essa é a apresentação feita por Daniel. Vamos ver o que Jesus pode nos dizer a respeito do anticristo aqui nos escritos de Maria Valtorta. E sempre vem uma mensagem
muito importante para nós. Jesus diz: o período satânico será 3 vezes mais feroz que o período do anticristo. Então, tem o período após o anticristo, que será o período satânico, que será 3 vezes mais feroz. Bem, nós já temos que temer a esse período em que Jesus vem dizer que vai ter um período do anticristo e ainda vai ter um outro período após do anticristo. Mas vamos ver aqui, ele diz que o crescimento das pessoas em Satanás vai fazer merecerem o anticristo. Ele disse no dia 9 de novembro de 1943. Ele diz assim: que paz, enquanto as fornicações de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias estiverem em vigor, eu tinha dito que para obter a verdadeira paz e não uma mera pausa na guerra, vocês tinham que tirar de seu meio o que é a fornicação com Satanás. Eu disse isso através dos meus santos e fiz minha mãe dizer isso por décadas. Eu tenho repetido isso e por décadas vocês têm continuado a fazer isso. Eu disse a você com palavras urgentes nestes fins dos tempos, mas você não mudou. Na verdade, você transformou a fornicação com Satanás cada vez mais em seu estilo de vida. Você colocou tudo diante de Deus, e este Deus a quem você invoca na hora do medo é para você um ser tão distante, desconhecido, que se você fosse consistente, você não deveria mais invocá-lo ou blasfemar dele, pois você tanto se afastou dele, até mesmo suas invocações são blasfêmias, porque você o chama com os lábios sujos e imundos, porque você o invoca enquanto ainda está unido a Satanás, porque você ousa misturar seu nome santo com seus esquemas criminosos. A paz foi prometida às pessoas de boa vontade. Cristo veio trazer paz, mas se você expulsar Cristo e se a sua vontade não for boa, quando você pode ter paz? Você tem descanso, mas essas são pausas entre um massacre e outro, para dar aos seus espíritos vendidos a Satanás tempo para aprender com ele novas teorias sobre a morte e novas ferramentas de destruição. Morte para as almas e morte para a carne. Destruição de espíritos e destruição de coisas. Seu crescimento em Satanás é chocante. Em breve você atingirá a plenitude da idade em que ele não tem mais nada a lhe ensinar. E então o inferno poderá parir seu filho, o anticristo, porque os tempos estarão maduros e a humanidade terá merecido experimentar o horror que vem antes o fim. Bem, se nós, seres humanos, estamos fornicando com Satanás, o que poderá trazer até nós? Satanás, o filho dele, que vai se encarnar em nosso meio e vai fazer todas as desgraças que estão já profetizadas pelos profetas para acontecer nos nossos tempos. Por isso nós temos que parar imediatamente com essa atitude hipócrita. Muitos buscam a Deus enquanto estão em amizade com as trevas. Por isso, infelizmente, muitas coisas vão acontecer, terríveis. Mas Jesus disse: eu sou misericordioso, eu sou indulgente e eu perdoo. Há tantas coisas que eu perdoo. Eu perdoo o que vejo você fazer por fraqueza humana, não que seja feito por interesse próprio humano deliberado. Eu nunca serei juiz tão severo como sou com aquele que, com o pensamento vendido a Satanás, comete mais crimes do que bandidos. Leva outros a cometer crimes e, acima de tudo, cometem o crime dos crimes, levando as almas a desconfiar de Deus. Hoje em dia, este crime de homicídio e deicídio não é monopólio de poucos. Matam corpos e almas e matam a ideia de Deus nas almas, cegando-as como órbitas vazias. As multidões saem tarde demais, mas vejo no instante em que você pensa e age. E todos vocês, ímpios de carne e espírito, serão julgados com um julgamento extremamente severo. Em Mateus 24,
é o discurso de Jesus sobre a escatologia, aonde ele chama o anticristo de o abominável da desolação. Essa é a referência do próprio Jesus. Ele não usa o nome anticristo, mas chama esta personalidade assim, referindo-se a Daniel. Em seus versículos 15 a 22, vamos ler. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Pois bem, esses dias são abreviados porque Jesus não quer perder nenhum dos seus. Jesus faz uma superposição de imagens de tempo, usando a invasão também de Jerusalém no ano 70, para ilustrar a severidade da perseguição do anticristo. A grande tribulação será singular, intensa e terrível, nunca vista antes ou depois. Os dias são abreviados por causa dos eleitos de Deus, porque Deus não quer que nenhum deles se perca. Por isso nós temos que realmente acreditar e buscar com toda a nossa devoção a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos tempos. Preparar o nosso coração, escolher por Ele, para que possamos ser estes protegidos na hora das desgraças, na hora da grande tribulação que se aproxima. Nós já vemos, claro, sinais claros, claríssimos, de que Jesus já está enviando para nós sinais que estão totalmente claros de que tudo já está acontecendo, preparando para este tempo. E o que será que está detendo o anticristo? Como diz em Tessalonicenses, que algo está detendo a ação do anticristo. Pois bem, nós sabemos que na nossa igreja há algo que acontece, que não deixa com que o inimigo possa se aproximar da terra, que são todas as missas que consagram o pão e o vinho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é uma presença viva de Jesus no meio de nós, que se for tirada, se não tiver mais essa celebração eucarística, se for proibida, com certeza essa é a ação que o anticristo depende para poder aparecer no meio de nós. É o que impede ele de vir, de começar a reinar, é a Sagrada Eucaristia. Então Jesus ele faz essa referência quando vides o abominável da desolação. Então quando você vê no lugar da Eucaristia outra coisa, claramente é assim que nós já teremos uma referência de que o anticristo está no meio de nós. Portanto, Jesus está se referindo ao que Daniel falou, e no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o arado, não desça para tirar alguma coisa da sua, não volte para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Pois bem, se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então vamos entender aqui. Jesus faz uma superposição das imagens do tempo. Como será a vinda do anticristo?
O ataque, por exemplo, que foi feito em Jerusalém no ano 70, a invasão do general Tito Flávio, que cercou a cidade, que depois invadiu e destruiu tudo, destruiu o templo e dispersou os judeus. Então ele está mostrando que assim como teve a invasão de Jerusalém nesse período, no quarto século para frente, Antíoco Epífano profanou o templo. Agora Tito Flávio também profana o templo e destrói e queima tudo. Então ele diz: se você estiver fora dos muros, não vai voltar para sua casa para buscar alguma coisa. Se você tem algum bem, não volte para pegar. Se você estiver grávida, porque a grávida não consegue correr, ela não consegue fugir às pressas. Como cerca de 1.000 judeus que fugiram de Jerusalém e se abrigaram nas margens do Mar Morto, na fortaleza de Massada. Eles conseguiram se refugiar e se esconder, mas as grávidas não poderiam fazer isso porque não teriam como correr do exército inimigo. Então, olha só como nós devemos orar para que não aconteça um período de sábado, porque no sábado eles não podiam fazer longas caminhadas. E isso atrapalharia pela tradição deles se alcançarem a fuga. Eles não quebrariam a própria lei e eles teriam dificuldade de consciência para isso. Então também deveriam orar para que não fosse no inverno, porque também no inverno as temperaturas baixam até abaixo de 0 e a caminhada seria muito mais difícil, muito mais complexa. E agora Jesus retorna ao anticristo para dizer que haverá naquele dia, agora ele está fazendo a referência dessa invasão, né? Mas sim uma referência ao anticristo dizendo que haverá uma grande tribulação. E essa tribulação será como nunca teve antes igual e nunca haverá jamais depois igual. Pois bem, Jesus está dizendo isso. Mas ele diz que vai ter um período de Satanás mais feroz do que o período do anticristo. Então, como será que a gente possa imaginar, né? Que Jesus ele está falando também sobre no livro da Valtorta sobre um período de Satanás após ainda o anticristo, que é antes do juízo final, né? Vai ter um período de Satanás muito grandioso que não será o período do anticristo. Por isso vamos ler aqui no livro da Valtorta que Jesus vai dizer mais sobre essa escatologia do fim, desse tempo do fim. Em 21 de outubro de 1943, Jesus diz: no primeiro mandamento, eu, Deus, me imponho ao teu amor reverente, com toda a solenidade digna da minha natureza em relação ao teu nada. Eu sou o Senhor teu Deus. Muitas vezes vocês se esquecem disso, terráqueos, que se consideram deuses, e se vocês não têm dentro de vocês o espírito vivificado pela graça, nada mais são do que pó e podridão. Animais que unem a sensualidade e a astúcia da inteligência possuída pela besta, que faz você fazer coisas bestiais, piores do que bestiais, demoníacas. Então Jesus está lembrando, né? O porquê que vai acontecer tudo isso. Tem um motivo para que se venha esse período do anticristo. É porque é necessário como se fosse um flagelo, como se fosse mais um castigo da justiça, liberar o anticristo como também um grande castigo para as consequências dos pecados da humanidade. E Jesus fala aqui claramente como que o homem está, em que condições o homem está para receber o anticristo reinante no meio deles. É uma tragédia muito triste, ouvir o que Jesus vem dizer sobre os homens nesses períodos para merecerem a vinda do anticristo. Em 27 de agosto de 1943, Jesus diz: até no Apocalipse, os períodos parecem confundir-se. Mas não é assim. Seria melhor dizer que tem repercussões cada vez mais majestosas nos tempos posteriores. Estamos agora no período que chamo de precursores do anticristo. Então será o período do anticristo, que é o precursor de Satanás.
O anticristo será assistido pelas manifestações de Satanás. As duas bestas mencionadas no Apocalipse será um período pior do que o atual. O mal aumenta cada vez mais. Assim que o anticristo for derrotado, o período de paz virá para dar à humanidade atingida pela maravilha de 7 flagelos e a queda do templo da Babilônia. A era anticristã subirá à sua violência máxima em sua terceira manifestação. Em outras palavras, quando for a última vinda de Satanás. Vocês entendem? É preciso acreditar, não ficar com dúvida. Verdadeiramente, vocês devem entender. Os ditados não se contradizem, é preciso saber lê-los com fé e simplicidade de coração. Como quem se preocupa em deixar outra pessoa agarrar algo, sempre vou direto ao mais importante, que aqui é o meu reino, porque no meu reino existe a justificativa para eu me ter feito carne e ter morrido, porque no meu reino ali é a prova do meu infinito poder, bondade e sabedoria, porque no meu reino há a prova da vida eterna, da ressurreição da carne, da minha autoridade de juiz. Consequentemente, quando falei para explicar o Apocalipse, o ponto individual que eu expus foram quase sempre coroados com o meu julgamento e o meu triunfo, meu reino e a derrota de Satanás em si mesmo, em seu favorito, em seus precursores. Não há contradição. O que eu disse, eu disse. Então Jesus ele fala do período do anticristo, depois ainda fala após do período do anticristo, um período de paz, que a humanidade vai ter a era da paz. Depois dessa era da paz, né, que conforme o Apocalipse 20, fala-se de um período de paz que vai ter mil anos, e após esse período de paz vai ter o período em que Satanás volta, e um grande período mais feroz ainda do que o período do anticristo. E assim, depois que acontecer tudo isso, é que vai vir realmente a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito grande tudo o que tem que acontecer ainda e nós precisamos estar atentos. Sobre as duas bestas, ele fala em 22 de agosto de 1943. Satanás tem seus leais demônios, um imitando Miguel e o outro imitando Gabriel. Jesus diz: Eu disse um dia que o eterno invejoso tenta imitar Deus em suas manifestações. Deus tem seus arcanjos fiéis, Satanás tem os seus, Miguel, testemunha de Deus, tem um imitador infernal e também Gabriel, poder de Deus. A primeira besta saindo do mar, que com voz de blasfêmia faz os idiotas proclamarem quem é como a besta, corresponde a Miguel. Vencido e ferido por Miguel na batalha entre as hostes de Deus e de Lúcifer, no início dos tempos e curado por Satanás, a primeira besta odeia Miguel até a morte e ama Satanás. Se pode falar de amor entre demônios, melhor dizer que ele é absolutamente sujeito a Satanás. Forte ministro de seu rei amaldiçoado, ele usa sua inteligência para prejudicar a raça humana, a criação de Deus, e para servir seu mestre. Ele exerce um poder sem fim ou medida para persuadir as pessoas a arrancarem de si mesmas meu sinal, que enche de horror os espíritos das trevas. Uma vez que meu sinal foi tirado pelo pecado que tira a graça, a besta pode se aproximar das pessoas para levá-las a adorá-la, como se fosse um Deus, e servi-la em crime. Se as pessoas refletissem a que sujeição se entregam quando esposam o pecado, não pecariam. Mas as pessoas não pensam nisso. Elas olham para o momento fugaz e sua alegria no pecado, e pior do que Esaú, trocam sua geração divina por um prato de lentilhas. Não obstante, Satanás não se vale apenas desse violento sedutor da humanidade. Por mais que as pessoas pequenas reflitam, geralmente ainda há muitos que, não por amor, mas por meio de castigo, não querem pecar mortalmente. E então eis o outro ministro satânico, a segunda besta. Por baixo da roupa de cordeiro, ele tem o espírito de um dragão. Ele é a segunda manifestação de Satanás e corresponde a Gabriel, porque anuncia a besta e é o seu maior poder. É aquele que desmonta sem ser notado e persuade com falsa doçura que é justo seguir os passos da besta.
É desnecessário falar do poder político e do mundo. De qualquer maneira, você pode atribuir o nome de poder humano à primeira e ciência humana à segunda. Enquanto o poder humano por si produz rebeldes, quando a ciência é meramente humana, ele corrompe sem produzir rebelião e arrasta para a perdição um número incontável de seguidores. Quantos se perdem por orgulho intelectual que os faz desprezar a fé? E quantos matam suas almas com o orgulho que se separa de Deus? Pois, embora eu colha no último dia a colheita do mundo, já um ceifeiro está entre vocês. É este espírito do mal que te ceifa e não te transforma em espiga de grão eterno, mas em feno para as moradas de Satanás. Só uma ciência é necessária, repetirei 1000 vezes: conhecer a Deus e servi-lo, conhecê-lo em todas as coisas, vê-lo no que acontece e poder distingui-lo no adversário. Então, para não cair na perdição, em vez disso, você se preocupa em aumentar seu conhecimento humano, em detrimento do conhecimento sobre-humano. Não condeno a ciência, na verdade, me agrada que a humanidade sondasse com sabedoria os conhecimentos que vem acumulando, para poder cada vez mais me compreender e admirar em minhas obras. Dei-vos inteligência para isso, propósito, mas você deve usá-lo para ver Deus na lei das estrelas, na formação das flores e na concepção dos seres. Não usá-lo para violar a vida ou negar o Criador. Racionalismo, humanismo, filosofismo, teosofismo, naturalismo, classicismo, darwinismo. Você tem escolas e doutrinas de todos os tipos e se preocupa com todas elas, embora a verdade seja muito pervertida ou eliminada nelas. É apenas a escola do cristianismo que você não deseja seguir e examinar de perto. Essa resistência é natural, afinal. Se você examinasse sua cultura religiosa de perto, você teria que seguir a lei, e você não quer, ou confessar abertamente que quer pisar na lei, e novamente você não quer. E então você não quer se tornar um erudito na ciência sobrenatural. Seus pobres tolos, o que vocês farão com suas pequenas escolas e suas pequenas palavras quando tiverem que fazer o meu exame? Vocês lançaram de vocês a luz infinita da verdadeira ciência e pensaram que poderiam iluminar suas almas com uma luz improvisada, apenas como alguns pobres lunáticos que pensariam que apagaram o sol e fizeram um novo com muitas lamparinas. Mas mesmo que a névoa esconda o sol está sempre lá em meu firmamento. Mesmo se com suas doutrinas você criar uma névoa que vela o conhecimento e a verdade e o conhecimento ainda existem, porque vem de mim, que sou eterno. Busque a verdadeira sabedoria e você entenderá a ciência como ela deve ser entendida. Limpe suas almas de todas as suas superestruturas artificiais e coloque nelas a verdadeira fé como torres de uma catedral espiritual, e florescerão as suas almas na ciência, sabedoria, intelecto e fortitude, humildade e temperança, porque os verdadeiros estudiosos sabem não apenas o que é humanamente cognoscível, eles sabem também o mais difícil de todas as coisas, autocontrole em relação às paixões da carne, e transformar suas partes inferiores em pedestais para que suas almas se elevem e seus espíritos sejam lançados para o céu. Para mim que venho e sou em todas as coisas e que amam ser o verdadeiro e santo mestre de meus irmãos e irmãs. Vai ser um tempo muito difícil, quando a manifestação do homem da iniquidade, conforme já São Paulo vai chamar dessa forma, o anticristo. Em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, vamos ler. Ninguém de modo algum vos engane,
Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então Jesus disse que as duas grandes bestas é o poder do mundo e a ciência do mundo, que são usadas por esses poderosos deste mundo e levadas em total forma de agir sem ir até a verdade verdadeira, que Jesus mesmo acabou de dizer. Ele é a verdadeira verdade e ninguém vai até ele. Então é muito importante, muito sério o que nós estamos vendo. Irmãos, no que diz a respeito da uma vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: exortamos que não vos movais da vossa mente, demovais da vossa mente com muita facilidade, nem vos perturbais quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, do que está falando? O que ele está falando? Bem, em Tessalônica, algumas pessoas já estavam pondo em xeque, em dúvida, a doutrina da ressurreição e também a doutrina da parousia, da segunda vinda, por depois dizendo que alguns falsos mestres dizendo que Jesus já tinha voltado. Então Paulo está dizendo, não, ele não veio ainda, não entra nessa, não caia nessa mentira, de forma alguma, não acredite nisso. Ele agora começa o texto que nós queremos, que daí vai dizer que ninguém de nenhum modo vos engane, né? Porque isto, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja bem, Daniel o chama de pequeno chifre, Jesus chama-o de abominável da desolação, e o Paulo vai chamá-lo homem da iniquidade, o filho da perdição. É a mesma pessoa com títulos diferentes. Paulo está dizendo que a segunda vinda de Cristo vai ser precedida por dois fatos importantíssimos, que têm que ser observados, que é a apostasia, né, uma apostasia profunda, extensa, e vai ser presidido também na manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele é o filho da perdição, ele é o homem da iniquidade. Quando diz que é o homem da iniquidade, é muito importante entender também a palavra, né, conforme está escrito, anomo, é sem lei, é um homem sem lei, que significa que esta personalidade que nós chamamos aqui de anticristo, né, porque só João nas suas epístolas vai chamar ele de anticristo. Só João. Me perdoe. Que ele está acima da lei, que ele não vai respeitar a lei. Ele vai governar como um absolutista e ele vai criar um novo tempo e uma nova lei que ele acredita ser a lei que vai reger o governo lá no mundo dele. Então, ele não vai seguir as leis que já existem.
Se existe uma lei lá da ONU, se existe uma lei no Brasil, se existe uma lei nos Estados Unidos, constituições, não vai existir mais. Ele vai apagar tudo isso. É muito importante entender. Ele é o que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, você vai ser um inimigo, né? Vai ver um inimigo ali, figadal, avassalador, truculento, daqueles que confessam, né? Contra aqueles que confessam o nome de Cristo, ele vai ser o inimigo que vai ser muito truculento, que vai bater forte contra essas pessoas que são cristãs. Ele vai querer ser adorado como o próprio Deus e vai exigir e requerer veneração, adoração das pessoas. Vai perseguir de maneira truculenta aqueles que se recusarem a adorá-lo. E isso é o que Paulo está tratando aqui. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser o arqui-inimigo de Deus. Por isso ele é o anticristo, contrário a Cristo, que tenta se colocar no lugar de Cristo. Paulo prossegue dizendo: não vos recordeis de que ainda convosco vos costumava dizer essas coisas? Então, Paulo já esteve lá em Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, a terra de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande. Paulo já tinha ensinado para eles esse assunto sobre a igreja e tinha escrito uma carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, escrevendo agora a segunda para poder, né, ir contra essas ideias que estavam caindo sobre os tessalônicos, de que achavam que Jesus já tinha voltado. Então ele fala: agora sabeis o que detém para que o anticristo seja revelado. Somente uma coisa: a lei de Deus, e principalmente a Eucaristia. Então, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado o que ainda o detém. Então, tem duas coisas que o detém, que é muito importante, né? Uma coisa é a Eucaristia, que é muito importante, e outra coisa é a lei humana. Então ele vai destruir a lei, vai destruir todo o sistema legal, né, onde existem os juízes que fazem jurisprudência. Ele vai acabar com isso. Então ele é uma pessoa, e o que o detém é o sistema legal, né? Quando tem soberania de um país, ele não vai respeitar. Então ele não vai respeitar a lei de nada, lei da Constituição da ONU, leis das Nações Unidas. Ele vai destruir tudo isso. Porque os países têm suas leis, têm suas normas, têm sua Constituição, têm seu aparato jurídico, tem o seu aparato de corte, né, que fiscaliza as leis. Ele vai acabar com tudo isso. Esse sistema dele não vai ter essas coisas. Então não vai ter. Ele vai ser um ditador mundial e ele vai criar um novo tempo e novas leis dele. Enquanto existe essas coisas, ele não se manifesta. Precisa se destruir para que ele possa estar no poder. Então essa é muito importante, essa análise, né, de compreensão do que o detém, que primeiro é a Eucaristia e outra coisa é as leis. Paulo, né, diz que o mistério da iniquidade opera já. Que esse espírito do anticristo, essa preparação para um cenário do levantamento do anticristo já está operando há muito tempo. Essa máquina já está posta em movimento. Desde lá, né, da Torre de Babel, já tem a manifestação dos precursores do anticristo, porque desde a Torre de Babel também já tinha ali um ditadorzinho, né? No Egito teve outro ditador. Então, desde aqueles tempos do povo hebreu, já havia precursores do anticristo. Então, agora vai ser o anticristo real, a encarnação do demônio, né? Que vai ser o filho do demônio, aquele que quer imitar Deus em tudo e quer ter ali a trindade do mal, né? O dragão, que é o próprio demônio, como pai, o anticristo como filho e o profeta, né? O falso profeta como o Espírito Santo. Ele quer fazer tudo igual a Deus, imita Deus. Assim, ele vai se apresentar se revelando como iníquo, né? A quem o Senhor Jesus matará rapidamente, com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
Então o anticristo vai ser como um ditador derrotado, né, pela força de Jesus. Não vai ser derrotado pelos humanos, por armas convencionais. Ele não vai ser eliminado, derrotado, morto, né, da forma humana, mas sim pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, a boca de Cristo, que é a espada que sai da boca do Senhor, conforme diz Apocalipse, capítulo 1. E aí Paulo, agora, né, falando de uma coisa muito importante, o aparecimento de Nico, ou seja, do anticristo, que essa palavra Nico, né, é essa que é do sem lei, que é segundo a eficácia de Satanás, que vai ter todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O anticristo é uma espécie de ser humano superdotado que vai ter forças e poderes sobrenaturais dados pelo próprio Satanás a ele. Porque o texto diz que ele vai aparecer segundo a eficácia e o poder de Satanás, né? Então ele vai ter muitos poderes, fazer muitos sinais. Ele vai operar milagres, ele vai fazer coisas que o homem natural comum não pode fazer. Ele vai ser admirado, ele vai ser muito respeitado, vai ser temido, ele vai ser acatado em virtude da quantidade de força, de poder, de destreza, de controle de coisas sobrenaturais que ele é capaz de realizar. Prodígios dele que são da mentira, do engano, né? Que não são obras de Deus, não são milagres de Deus, são milagres do pai da mentira, porque por trás dele está o diabo, está Satanás. O diabo sempre tentou imitar Deus, então ele vai tentar imitar na pessoa do Satanás. Jesus é quem vai nos libertar dessa tragédia que é o Satanás, dessa força das trevas que vai reinar e fazer mal muito grande aos santos de Deus. Muitos vão morrer nestes tempos, muitos mártires cristãos vão existir no tempo de Satanás. É muito grande tudo isso que nós estamos entendendo sobre a escatologia do fim. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, ao que Deus quer nos ensinar nesse período, nessa tragédia, né, dos tempos que vai acontecer, que quem chamou esse demônio é o próprio homem. Quem chamou essa tragédia para o mundo foi o próprio ser humano com seus pecados. Se não tivesse o homem pecado tanto, não teria trazido Satanás. Não teria trazido esse poder de Satanás, que é o anticristo. Então, o anticristo é retratado, como a gente já viu, como o pequeno chifre, com Jesus é retratado como a desolação, né? A abominação da desolação, e Paulo, no 2 Tessalonicenses, o trata como o homem da iniquidade. E o único que chama ele de anticristo é João. Em Apocalipse 13, vamos ler Apocalipse 13. Vi então levantar-se do mar uma fera, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso, e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. Prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? E quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Então, muito grande.
Então, o anticristo, o agente de Satanás, que esteve, né, que está nesses escritos sendo representado. Ele atacou Cristo e sua igreja e vai ser derrotado por Jesus, pelo sopro de Jesus. O que o detém, né? A gente disse que é o poder, é o sistema legal. Ele será revelado e depois destruído por Jesus. Sua vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios. Ele operará milagres sobrenaturais, mas são prodígios mentirosos, né? Aí o anticristo está descrito como a besta, né, a fera que emerge do mar em Apocalipse 13, conforme acabamos de ler. Ele diz no capítulo 1: vi emergir do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nome de blasfêmia. O mar é o símbolo de povos, multidões, nações e línguas. A fera surge de uma convulsão das nações, de uma crise mundial. Os 10 chifres e 7 cabeças simbolizam do poder total, autoridade e controle perfeito. A fera que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Então são símbolos, né, esses leopardo, urso, leão, símbolos de impérios destrutivos do passado, grego, persa, babilônio. O anticristo reúne em si toda a fúria e poder desses impérios. O dragão é Satanás, que delega seu poder, trono e autoridade ao anticristo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a fera. Então essa ferida curada é um simulacro igual da ressurreição de Cristo. Um milagre para enganar, né? Porque ele imita em tudo Deus. Então ele faz ali um simulacro da ressurreição de Cristo, como sendo ferido e ressuscitando. As nações adorarão o dragão, Satanás, e sua fera, o anticristo. E aí, quem poderá pelejar contra ela? Mostra que ele será considerado imbatível. É só Jesus que pode vencê-la. Ninguém na terra vai poder vencer a fera. Tempo de atuação, autoridade para agir durante 42 meses. É um tempo limitado. Ele blasfemará contra Deus e difamará os que habitam no céu, que é os santos que já partiram, né? Foi-lhe dado também poder que pelejasse contra os santos e os vencesse. A vitória do anticristo se dá ao matar os crentes que se recusam a apostatar da sua fé né, o fato de não fazê-los negar a fé. Os santos, por sua vez, vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a própria vida mesmo em face da morte. Ele vai ter o domínio sobre toda tribo, povo, língua e nação, autoridade universal. Adorarão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nenhum dos eleitos de Cristo se perderá ou o adorará. A marca da besta. A besta impõe uma marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender sem ela. Conforme Apocalipse 13, 16, 18. O número 666, no versículo 18, representa a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Esse número é 666, né? É a sabedoria do demônio, né? 7 é o número da perfeição divina. 6 é o número da imperfeição humana. Então, 666 representa a trindade satânica. Pai, Filho e Espírito Santo satânico, né? O dragão, a fera e o falso profeta. Em sua forma mais plenamente perfeita, cruel e oposta a Deus. É a personificação do homem no auge de sua rebeldia contra Deus. Devemos ter cautela, né, em carimbar algum nome específico das pessoas como anticristo. O importante é entender o seu padrão e caráter. Então a gente não tem como julgar quem realmente é o anticristo. Muitos falam que é o Trump, outros falam que é o Elon Musk,
né? Outros falam, né, que é o cara lá da França, lá, Macron, né? Cada hora inventam um, né? Mas a gente não deve julgar ainda quem seja, não tem como saber, né? Somente pelos sinais da palavra de Deus é que se deve realmente julgar quem seja o anticristo. E aí no livro de João é onde ele chama o anticristo de anticristo, né? É o único lugar, é no livro de São João, na epístola, né? Então, 1 João 2:18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Era isto que eu vos tinha a escrever a respeito dos que vos seduzem. Então, muitos virão para seduzir. Então, Jesus vem falar que existe. Aí, o único que chama de anticristo e fala anticristos é o São João, é o João. E ele diz que existe o anticristo do fim dos tempos e os precursores ao longo da história dos anticristos, que são todos aqueles que negam a Cristo. Então, a besta foi aprisionada, conforme Apocalipse 19:20, e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Seu fim é a condenação eterna. A igreja perseguida em Marte reinará com Cristo em novos céus e nova terra para sempre, né? Mas primeiro vai reinar na terra, né? O reino da divina vontade durante os 1000 anos, que a gente não é heresia, né? A gente acredita no reino da divina vontade, que é a era da paz, que Jesus prometeu e Nossa Senhora diz que é o triunfo do seu imaculado coração. Nós venceremos, já somos mais que vencedores, porque cremos em Jesus Cristo e permanecemos fiéis a Ele. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, em face da morte, não amaremos a vida. Cristo deu a sua vida por nós e daremos a nossa vida por Ele, se preciso for. Então, essa é a ideia, né? Se a gente precisar dar a nossa vida por Cristo, nós iremos fazê-lo. Né? Marca da besta só vai acontecer quando o anticristo já estiver no poder, vai ser claro, né? Antes disso, se tiver alguma outra marca, não vai ser a marca da besta, né? Vai ser só um ensaio. É um ensaio, mas não vai ser a primeira, a principal, né? Então, no Apocalipse 13, que nós lemos, o dragão representado, como já disse, é o Deus Pai, né? O anticristo é o Deus Filho, no caso a fera, e o falso profeta vai ser como um simulacro da pessoa do Espírito Santo. Ele imita Deus em tudo, né? Tenta imitar o próprio Deus em tudo. E assim como o Senhor tem uma igreja que é noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer um simulacro de uma igreja que é a Grande Babilônia, chamada de Grande Meretriz. De tal maneira que vemos aqui a configuração do diabo no imenso esforço para querer imitar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, criando aí uma falsa religião, que não é a Igreja Católica, né? Porque dizem que é a Igreja Católica, que maldade. Os protestantes, principalmente adventistas do sétimo dia, chamam a Babilônia, a Igreja Católica, que vai ser governada pelo anticristo. Ai, que tragédia, gente. Vocês veem como que triste.
Então, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Bem, conforme o Tessalonicenses, ele fala que o mistério da iniquidade já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo. Esses anticristos predecessores estão simplesmente compondo esse mistério e preparando o caminho para este grande líder escatológico. E a Bíblia nos dá 4 pistas sobre quando ele surgirá. No período de uma apostasia, muito grandiosa. Sempre houve certa apostasia, mas Paulo fala que a apostasia principal é um período grandioso de grande abandono da verdade como nunca foi visto antes, onde Jesus ele não é mais visto como Deus, ele é chamado como profeta, simples profeta, ou chamado por várias outras coisas, Jesus ele está sendo chamado de Jesus quântico, está sendo chamado de Espírito crístico, tem muita coisa que, estão falando de muitos cristos, mas Jesus avisou, não acrediteis nele, virá um tempo em que muitos me chamarão de vários cristos, mas não acrediteis neles, Jesus fala, virá muitos falsos profetas, e nós não devemos acreditar nesses falsos profetas, conforme Jesus diz, Olha lá, deixa eu ler aqui. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações, e então chegará o fim, quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predito pelo profeta Daniel. O leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. Aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos meus escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o acolá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir. Se isto fosse possível até mesmo os escolhidos, eis que estejam prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele na casa, não creiais. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isto pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará essa geração antes que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam,
até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a volta do Filho do Homem. Então, muito grande, né? A gente tem que se posicionar claramente perante essas verdades para que a gente não se engane. Saibamos vigiar, 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 vigiar. Em 20 de agosto de 1943, Jesus disse: se alguém estudasse bem, isso é para a Valtorta, tá? Se alguém estudasse bem o que vem acontecendo há algum tempo, especialmente desde o início deste século que antecede o ano 2000, deve-se pensar que os 7 selos foram abertos. Nunca como agora me despertei para voltar em seu meio, com minhas palavras, para reunir as tropas de meus eleitos, para partir com eles e com meus anjos, para dar batalha às forças ocultas que trabalham para descobrir para a humanidade as portas do abismo. Uau, né? Guerra, fome, pragas, instrumentos de homicídio militar. Pior do que as feras ferozes mencionadas pelo meu favorito. Terremotos, sinais no céu, erupções das profundezas do solo e chamados milagrosos para os caminhos místicos de pequenas almas movidas pelo amor, perseguições contra meus seguidores, altivez das almas e vileza dos corpos. Nenhum dos sinais está faltando para que o tempo da minha ira e de minha justiça possa parecer próximo para vocês. No horror que está passando, você grita: chegou a hora. Não pode ficar mais terrível. Em voz alta você clama no fim para libertá-lo. Os culpados clamam zombando e amaldiçoando como sempre. Os bons clamam incapazes de ver mais o mal triunfar sobre o bem. Paz, meus eleitos, mais um pouco e eu virei. A soma total do sacrifício necessário para justificar a criação da humanidade e o sacrifício do Filho de Deus ainda não está completo. O desdobramento das minhas tropas ainda não terminou e os anjos do sinal ainda não colocaram o selo glorioso em todas as testas daqueles que merecem ser selecionados para a glória. A desgraça da terra é tal que sua fumaça, pouco diferente daquela que surge da morada de Satanás, sobe aos pés do trono de Deus como um ataque sacrílego. Antes da aparição de minha glória, leste e oeste devem ser purificados, para serem dignos do aparecimento do meu rosto. Há incenso que purifica e azeite que consagra o grande altar sem limites, onde a última missa será celebrada por mim, o eterno pontífice. Servido no altar por todos os santos que o céu e a terra terão naquela hora. Olhos são as orações e sofrimentos dos meus santos. Os queridos do meu coração, os já marcados com o meu sinal, a bendita cruz, antes que os anjos do sinal os marquem. É na terra que o sinal está gravado e é a tua vontade que o grava. Então os anjos o enchem de ouro branco e incandescente que não pode ser removido e que faz brilhar as suas testas como o sol no meu paraíso. Grande é o horror de hoje, meus amados, mas quão terrivelmente, muito mais ainda deve aumentar para ser o horror do fim dos tempos. Se realmente parece que o absinto foi misturado ao pão, vinho e sono das pessoas, muito terrivelmente, muito mais ainda, o absinto deve gotejar em suas águas, em suas mesas, em suas pobres camas, antes que você alcance a amargura total que irá ser companheira dos últimos dias dessa raça criada pelo amor, salva pelo amor e que prostituiu-se com o ódio. Caim vagou por toda a terra por ter matado um sangue inocente. Embora infectado com o pecado original, ele não encontrou ninguém que pudesse tirá-lo do tormento da lembrança, porque o sinal de Deus estava sobre ele para sua punição. Ele procriou na amargura e na amargura viveu e viu outros viverem e na amargura morreu. O que então não deveria sofrer a raça humana por ter matado de fato e matado no desejo o sangue absolutamente inocente que o salvou? Consequentemente, você deve pensar que esses são os sinais de alerta, mas ainda não é a hora. Eles estão aqui,
os precursores daquele que, como eu disse, pode chamar a si mesmo negação, mal feito carne, horror, sacrilégio, filho de Satanás, vingança, destruição. E eu poderia continuar dando-lhe nomes claros e terrivelmente informativos, mas ele ainda não está aqui. Ele será alguém muito alto, alto como um corpo celestial. Não uma estrela humana que brilha em um céu humano, mas um corpo celestial de uma esfera sobrenatural. Cedendo à tentação do inimigo, ele experimentará o orgulho após a humildade, ateísmo após fé, luxúria após castidade, desejo por ouro após pobreza evangélica, sede de honras após ocultação. Seria menos assustador ver uma estrela da abóbada celeste abatida do que ver esta criatura eleita cair nas espirais de Satanás. Copiando o pecado de seu pai escolhido, Lúcifer, por orgulho, tornou-se o maldito, o escuro, o anticristo. Pelo orgulho de uma hora, se tornará o maldito e sombrio, após ter sido um corpo celestial no meu exército. Sua abjuração sacudirá os céus, sob um profundo estremecimento de horror, e fará os pilares da minha igreja tremerem no desânimo provocado após sua queda. Meu Deus. Como recompensa por sua abjuração, ele receberá a ajuda de Satanás por completo. Satanás lhe dará as chaves do buraco do abismo para ele abrir, na verdade, para abri-lo completamente, para deixar sair os instrumentos de horror que Satanás vem montando há milhares de anos, para levar as pessoas a clamarem de desespero, para que por si mesmas invoquem Satanás como rei e corram atrás do anticristo para segui-lo. O anticristo será o único que poderá abrir as portas do abismo para deixar o rei do abismo sair. Assim como Cristo abriu as portas do céu para deixar sair a graça e o perdão que transformam os seres humanos em deuses como Deus e reis de um reino eterno, no qual sou eu rei dos reis. Assim como o Pai me deu todo o poder, Satanás dará ao anticristo todo o poder, e especialmente todo o poder de sedução para influenciar sua comitiva, os fracos e corroídos pelas febres das ambições como ele, sua cabeça. Em sua ambição desenfreada, ele encontrará as formas sobrenaturais de Satanás de ajuda. Ainda muito pouco e buscará outra ajuda nos inimigos de Cristo. Estes devem estar armados com armas mais mortíferas, como sua luxúria pelo mal foi capaz de levá-los a criar o fim de espalhar o desespero entre as multidões. Eles os ajudarão até que Deus diga basta, e os reduzirá a cinzas com o esplendor de seu semblante. Tem havido muita especulação sem objetivo ao longo dos séculos sobre o que João diz no capítulo 10 do Apocalipse. Não foi por um bom anseio e um desejo respeitável de encontrar um remédio para o mal iminente. Foi apenas por curiosidade inútil, mas quero que saibam, Maria, que permito que vocês saibam o que pode ser útil saber. E oculto o que acho bom que vocês não saibam. Vocês são muito fracos, meus pobres filhos, para saber os nomes do horror dos 7 trovões apocalípticos. Meu anjo disse a João: sela as coisas com que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Digo que ainda não é a hora de abrir o que foi selado, e se João não o escreveu, não o direi. Afinal, não cabe a você provar aquele horror. E então, tudo o que resta a você fazer é rezar por aqueles que terão que passar por isso. Ore por força para não faltar a eles. Ore para que não se aproximem da multidão, que sob o duro flagelo não ouvirá falar em penitência e blasfemará contra Deus, em vez de clamar por sua ajuda. Muitos deles já estão na terra e seus descendentes serão 7 vezes mais demoníacos do que eles. Eu, não meu anjo, eu mesmo juro que quando o trovão da 7ª trombeta passar e o horror do 7º flagelo for executado, sem que a raça de Adão reconheça Cristo, o Rei, Senhor, Redentor e Deus, e invoque a sua misericórdia, seu nome em que está a salvação, eu, por amor de meu nome,
e de minha natureza juro que congelarei o momento da eternidade. Na eternidade. O tempo cessará e o julgamento começará. O julgamento que separa para sempre o bem do mal, após milhares de anos de coabitação na terra. O bem voltará à fonte de onde veio. O mal cairá onde foi lançado, na época da revolta de Lúcifer e de onde saiu para perturbar a fraqueza de Adão na sedução dos sentidos e do orgulho. Então o mistério de Deus chegará ao fim. Então você conhecerá a Deus, todos na terra, desde Adão até o último nascido, reunidos como grãos de areia nas dunas do país eterno, verão o Senhor Deus, Criador, Juiz, Rei. Sim, todos vocês verão este Deus, a quem vocês amam, blasfemam, seguem, desprezam, abençoam, rejeitam, servem, evitam. Vocês o verão, então saberão o quanto ele mereceu o seu amor e como foi louvável para servi-lo. Ó, a alegria de quem se terá esgotado em amá-lo e obedecê-lo. Ó, o terror daqueles que foram seus Judas, seus Caíns, daqueles que preferiram seguir o oponente e o sedutor em vez da palavra encarnada. Palavra em quem a redenção é encontrada. O sedutor em vez de Cristo, o caminho para o Pai. O sedutor em vez de Jesus, a verdade santíssima. O sedutor em vez da palavra da verdadeira vida. Uau! Bem, meus amados, eu quero então dizer para vocês sobre essa segunda vinda de Cristo. Nessas escrituras, nós vamos afirmar que há cerca de 2.400 referências a essa segunda vinda de Cristo na Bíblia, 8 vezes mais do que a primeira vinda. No entanto, este é um tema hoje esquecido na agenda de muitas das nossas paróquias. Mesmo sendo falado na época do Advento, que já está para começar, os padres não tocam muito no assunto, distorcido por muitos, e nem falam, nada realmente sobre isso. Ao sair de Jesus do templo, vamos ouvir aqui o cenário, Eles exclamaram para ele: Mestre, que pedras, que construções! Eles, os galileus do interior, estavam maravilhados com a grandiosidade do terceiro templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, uma das construções mais belas e colossais do mundo. E Jesus disse, no entanto: Vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra. Este profeta, essa profecia de Jesus cumpriu-se historicamente 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito Flávio destruiu Jerusalém e o templo. Parecia que Jesus estava falando uma profecia sobre este dia, Mas na verdade também se refere à sua segunda vinda. No Monte das Oliveiras, dava para se ver plenamente o templo, a construção. Por isso de lá eles disseram como era bonito, como era lindo aquele templo. Jesus, então, com essa conexão, ele fala também sobre o evento final de sua segunda vinda. E os sinais que mostram, que primeiro vai acontecer uma pregação do Evangelho a todas as nações. É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, este é o cumprimento da grande, profecia de Jesus, que as ferramentas modernas, como a internet e as mídias sociais, são instrumentos poderosos que Deus levantou em nossa geração para acelerar o cumprimento dessa profecia, de que o Evangelho deve ser pregado em todas as nações. E ele fala que quando essa tarefa for cumprida, então verá o fim. Outro sinal que indica é o engano religioso. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas.
operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje há realmente uma grande explosão de falsos apóstolos, falsas doutrinas e falsas religiões. Vamos dizer que pode-se surgir 5 novas por dia, e nem todo milagre é de Deus. Haverá uma grande perseguição religiosa e uma cristofobia. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai e o filho. O ódio não é pelo cristão ser um mau cidadão, ser uma pessoa ruim, mas simplesmente ele é odiado por causa de ser cristão. A história da igreja é marcada por perseguições. O sinédrio judeu, imperadores romanos, inquisição, regimes totalitários e religiões extremistas. E a cristofobia atual é um sinal eloquente. Outro sinal são as guerras e rumores de guerra. É necessário assim acontecer, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. A história da humanidade é a história das guerras. No auge do humanismo, tivemos 2 guerras mundiais. O poder bélico atual, atômico, químico, biológico, tem grande potencial para destruir o planeta várias vezes. Os conflitos atuais, como a tensão no Oriente Médio, apontam para uma escalada global. Terremotos, fomes, epidemias. Bem, as estatísticas mostram um crescimento explosivo na frequência e intensidade dos terremotos ao longo do século XX. As fomes são um subproduto da guerra, onde o orçamento para armamento supera o para necessidades humanas. Epidemias como a peste negra, a febre espanhola e o Covid foram sinais bem claros. O aparecimento do anticristo é outra realidade, né? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, essa invasão, Jesus disse de Jerusalém, foi ali uma ação de um anticristo, e a descrição de Jesus sobre a fuga urgente, né? Reflete a severidade do evento histórico e aponta para uma grande tribulação futura e ainda maior. Uma grande tribulação, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá. Este período é descrito na Bíblia com 4 expressões: a grande tribulação, a apostasia, o aparecimento do homem da iniquidade, né, e o pouco tempo de Satanás. O cuidado de Deus com os eleitos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. A igreja não será tirada, mas será sustentada e fortalecida por Deus no meio da tribulação. E dela será arrancada, e dela arrancada por Cristo na sua vinda, nenhum dos eleitos se perderá. Então, esses são os sinais, que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será precedida por fenômenos cósmicos, o sol escurecerá, a lua não dará mais claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Em 2 Pedro 3, 7, 12, este evento é descrito como um cataclismo cósmico de fogo e estrondo, onde os céus e a terra serão dissolvidos. Será visível e gloriosa. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Será um evento inconfundível e público, e todo o olho verá. Ele não virá como humilde carpinteiro, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos 4 ventos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os sinais são claros, como os de uma figueira. Vigiai, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. A vinda será imprevisível e inesperada. A respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai todos de sobreaviso, vigiai e orai. Será como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas com uma vida comum, comendo, bebendo, casando-se, sem perceber os sinais. A volta de Jesus será em um dia comum. A ordem é para todos: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Que é a palavra que a gente vai cantar no Advento.
Por isso nós já vamos nos preparando nesse advento, né, para ver, Senhor Jesus, o Natal. Vem, Senhor Jesus, mas um dos momentos mais importantes da vinda do Senhor é a nossa morte. É o momento da nossa morte. Nós rezamos, né, assim, assim na hora da nossa morte. Amém. E nessa hora da nossa morte, também esse momento em que estamos comendo, bebendo, nos casando, né? E de repente, do nada, nós morremos, acontece algo que nos leva. E é esse momento principal, também que temos que estar vigilantes para o momento da nossa morte, para que estejamos com Cristo sempre, prontos para o encontro com Ele a cada momento. É o que nós desejamos, né? Estarmos prontos para viver essa graça. Apesar de que nós sabemos que antes da vinda de Jesus verdadeira, haverá um tempo de paz, que é o reino da vontade divina, que é um tempo muito grandioso, também profetizado na Bíblia, no Apocalipse 20, e que Nossa Senhora também profetiza como o triunfo do Imaculado Coração. Nós queremos viver com ela, com nossa Mãe do Céu e com Jesus, esse tempo maravilhoso na terra, em que ele reinará com os seus santos aqui, antes ainda de uma vinda poderosa de Satanás, que será uma vinda pequena de Satanás, mas que será muito feroz, muito terrível, e depois haverá a verdadeira última vinda de Jesus Cristo. E nós queremos aí estarmos preparados, vigiai e orai. Estejam todos preparados, né? É muito importante. Vamos ouvir o que Jesus diz pela Valtorta, também mais sobre isso. Em 18 de agosto de 1943, Jesus disse: continuo explicando a vocês as passagens que considero oportunas. Diz: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Esse pensamento foi aplicado a mim. Sim, eu sou a árvore da vida eterna e me dou a vocês como alimento na Eucaristia. E ver-me será o alimento alegre dos vencedores na próxima vinda. Não há outro significado desconhecido para muitos, precisamente porque muitos que comentam sobre mim não são vencedores. Quem é o vencedor? O que é preciso para ser um? Trabalha soando com heroísmo? Não. Então aqueles que vencem seriam muito poucos. Vencedores são aqueles que vencem dentro de si a besta que gostaria de ter o controle sobre eles. A vontade humana. Na verdade, entre o terrível e mais breve martírio assistido por fatores sobrenaturais e naturais é a luta secreta, desconhecida e constante, aquela de maior peso na balança de Deus, ou pelo menos aquela de um peso de uma espécie diferente e preciosa. É a luta contra nós mesmos, contra a besta dentro de nós, a vontade humana sem Deus. Nenhum tirano é pior do que a carne e o diabo. E aqueles que podem vencer a carne e o diabo e transformar sua carne em espírito e o diabo em um perdedor, eles se são os vencedores. Mas para ser tal, é necessário que se entreguem totalmente ao amor. Totalmente. Quem ama com todas as suas forças não guarda nada para si. E nada guarda para si mesmo, nada guarda para a carne e para o diabo. Deus dá tudo àqueles que o amam. Então, se você não guarda nada para si, não tem o que guardar para a carne e para o diabo. Ele dá a eles sua palavra. Isso é o que ele dá aos vencedores para comer, começando nesta terra, e ele não poderia ter dado a eles nada melhor ou maior. Ele me dá a palavra do Pai para ser o alimento do Espírito consagrado ao céu. Minhas palavras descem para alimentar as almas totalmente entregues ao seu Senhor. Minhas palavras vêm para ser sacerdote e líder, para vocês que buscam a verdadeira orientação e percebem tantos guias fracos por causa das multidões que perecem sem a verdadeira orientação. Compreender a verdade, vocês sabem que só isso é necessário. Viver de acordo com as minhas palavras, acreditar nas minhas palavras, progredir de acordo com minhas palavras. O que você pensa de quem vive de doce, bebida e fumo? Você dirá que ele vai morrer porque esse não é alimento que ele precisa para viver com saúde. O mesmo vale para quem trabalha duro para 1000 aparências exteriores e não cuida do que é o núcleo de toda a vida da alma. Minhas palavras. Porque a missa, a Eucaristia e a confissão não santificam vocês como deveriam acontecer, porque para vocês eles são pela forma.
Eles são pela forma. Vocês não o tornam frutíferos, prestando atenção às minhas palavras. Pior ainda, vocês sufocam as minhas palavras que eu envio do alto do céu para repreender e iluminar vocês, sufocando-as com mornidão, hipocrisia e pecado mais ou menos graves. Vocês não me amam, esse é o problema. Amar não significa uma visita superficial, ocasional de cortesia mundana. Amar significa viver com a alma unida e fundida, com e acesa por um único fogo que alimenta outra alma. Então, na fusão surge também a compreensão. E eu não falo mais de longe, do alto nos céus. Eu e comigo o Pai e o Espírito, porque somos uma só coisa, eu me sento no coração que me ama. E minhas palavras não são mais um sussurro, mas sim plena voz. Não mais de vez em quando, mas ininterrupta. Então eu sou realmente o mestre. Eu sou aquele que há 20 séculos falava incansavelmente às multidões e que agora se deleita em falar com seus favoritos, que sabem ouvi-lo e dos quais faço os meus canais de graça. Quanta vida eu dou a vocês, vida verdadeira, vida santa, vida eterna, vida alegre por meio das minhas palavras, que estão as palavras do Pai e o amor do Espírito. Sim, como na verdade eu dou ao vencedor para comer o fruto da árvore da vida, eu a entrego a você, começando nesta terra com minha doutrina espiritual, que volto para trazer entre as pessoas para que nem todos morram. Eu a dou na próxima vida com meu estar entre vocês para sempre. Eu sou a verdadeira vida. Permaneçam em mim, meus amados, e vocês não experimentarão mais a morte. Amém, Fiat. Estivemos reunidos, ficaremos sempre no amor e na misericórdia do nosso Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.